Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção, um grande privilégio poder ser instrumento de Deus para anunciar a palavra do Senhor na sua casa, para você. Obrigado por estar conosco, obrigado por permitir que a palavra do Senhor entre no seu coração. Isso é algo muito precioso. Você sabe que a nossa oração constante é para que a palavra de Deus encontre lugar no teu coração e assim possa ser manifestado a vontade do Senhor para com a tua vida. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal da família Barueri, faça isso agora. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho ali para que você possa receber as nossas postagens. E se este vídeo tem sido instrumento de Deus para abençoar a sua vida, já curta, já compartilhe com outras pessoas, porque assim você vai nos ajudar a difundir o trabalho da família Barueri e alcançarmos o maior número de pessoas para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, faça isso. Não deixe de se inscrever, não deixe de acionar ali o sininho e não deixe de curtir. Faça isso agora mesmo e será uma grande bênção para a tua vida e nós poderemos ser um instrumento ainda maior para alcançarmos mais e mais pessoas para a glória do nosso Senhor. Na Reflexão em Família, nós temos ministrado sobre o Sermão do Monte. Ah, meu irmão, que sermão precioso. Eu fico pensando naqueles discípulos de Jesus, ali ouvindo essas palavras tão preciosas. Nós estamos dividindo em 12 séries, em 12 capítulos, em 12 reflexões. O Senhor fez um dia só aquela ministração preciosa do Senhor. Que texto precioso. Então, eu gostaria de lhe convidar, avançando nisso, estamos hoje na nossa quinta reflexão a respeito do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Tenho certeza que você conhece esse texto. Talvez você nem sabe onde está escrito, agora sabe que estamos falando. Você já orou a oração do Pai Nosso? Pois então, Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 15. Vamos ver? Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações? Senhor Jesus, eu quero louvar o Teu nome pelo meu irmão, pela minha irmã, que está do outro lado da tela, Senhor amado. Talvez esteja em sua casa, em seu trabalho, no seu carro, não importa onde ele está, Senhor amado. Fala ao seu coração. Assim como o Senhor tem falado comigo ao ler esse texto, nesta meditação, fala com o meu irmão, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor amado. Como servos, nós nos colocamos na Tua presença para falarmos aquilo que o Senhor quer que falemos, Senhor amado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmão, que esta palavra realmente seja esteio para a tua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração e o nome de Cristo seja glorificado. Sem dúvida alguma, meu irmão, o Sermão do Monte é um dos textos mais fortes, mais belos de toda a palavra de Deus. Eu fico pensando ali, ele está no capítulo, Mateus, não é? Capítulo 5, 6 e 7. E aquele sermão que o Senhor ia falando a respeito da solicitude da vida, a respeito do Pai Nosso, que vamos falar agora, a respeito das bem-aventuranças. Meu Deus, algo fantástico realmente é a forma do Senhor expressar e apresentar a vontade de Deus para com as nossas vidas. Era algo tão profundo que quando Jesus terminou de pronunciar o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas. Então perceba a autoridade de Jesus a proferir palavras tão preciosas. Porque Jesus, ele podia ensinar deveres cívicos, ele trazia deveres sociais, deveres religiosos, mas não como uma mera regra de conduta, não como uma imposição, mas como uma prática de vida. Uma prática de vida daqueles que amam a Deus, daqueles que querem viver conforme a vontade e propósito do nosso Senhor Deus. Na reflexão de hoje, iremos falar sobre o Pai Nosso. Você já percebeu isso? Sem dúvida alguma, você já conhecia essa oração. Sem dúvida nenhuma, a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida em todo o mundo. Até quem não é cristão, até quem não confessou Jesus como Senhor, eu tenho certeza disso, já orou a oração do Pai Nosso. É algo muito prático, né? Algo muito comum. Só que, infelizmente, muitas pessoas fazem essa oração, e até cristãos fazem essa oração do Pai Nosso, mas não se atentam para o quão é profunda a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela revela o Evangelho de Cristo como um todo. Ele mostra o valor do Evangelho, mostra aquilo que o Evangelho veio trazer para a vida daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. No Sermão do Monte, é um único sermão, já temos falado isso a vocês, e nós estamos dividindo ele em 12 reflexões. Então começamos a primeira reflexão falando sobre as bem-aventuranças, aí seguimos falando a respeito da devida conduta dos discípulos de Cristo, quando falamos a respeito de sermos sal da terra e luz do mundo. Depois nós falamos sobre um novo olhar para a lei, ali Jesus trazendo uma nova visão para a lei, né? Uma coisa prática, algo tão profundo realmente a respeito da lei. Na última semana nós falamos sobre o segredo do coração e hoje iremos meditar sobre a oração do Pai Nosso. E na próxima semana, fica atento, nós vamos falar da exposição do coração. Se na última semana falamos sobre o segredo do coração, semana que vem vamos falar da exposição do coração. Então fique conosco. Tenho certeza que o Senhor está falando com você e ainda tem muito mais para falar. Que o nome do Senhor seja glorificado, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Essa é a nossa oração, esse é o propósito de nossas vidas. A oração do Pai Nosso inicia assim: portanto, vós orareis assim. Na sessão anterior, nós vínhamos falando sobre a anterior à oração do Pai Nosso, Jesus falava sobre a oração como um ato de justiça. Vocês se lembram? Falamos de 3 atos de justiça: dar esmolas, orar e jejuar. Então, a oração é um ato de justiça que deve brotar no coração daquele que ama a Deus. Um coração sincero, daquele que se relaciona com Deus. Um Deus que conhece as suas necessidades e por isso nós nos aproximamos dele com certeza de fé e confiança. Nossa oração deveria ser distinguida das orações dos outros, sejam eles dos gentios ou mesmo dos fariseus, porque a nossa oração, Jesus ainda em um momento ele fala, não useis de vãs repetições, ou seja, não queira manipular a Deus com as suas orações. E você sabe que a oração do Pai Nosso muitas das vezes se torna algo repetitivo. As pessoas elas querem, às vezes involuntariamente a forma de falar, mas às vezes sem pensar muito no seu significado, querem manipular a Deus. E a nossa oração não deve ser usada para manipular a Deus. Pelo contrário, a nossa oração deve manifestar o nosso relacionamento com o Senhor. Por isso em Mateus 6:8 ele diz, não vos assemelheis, pois a eles, falando ali dos fariseus, dos gentios, dos hipócritas, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então o Senhor, um Deus com o qual nós nos relacionamos, sabe das nossas necessidades. Então a nossa oração é instrumento de relacionamento com Deus. A partir de então, o nosso Senhor ele passa a apresentar aos seus discípulos qual deve ser o conteúdo dessa oração. Como essa oração deve ser dirigida a Deus. Não como uma fórmula, mas como uma expressão de vida. E isso é apresentado no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. E ele fala, por isso, vocês devem orar assim. E começamos. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. A tônica do Sermão do Monte é o reconhecimento de Deus como o nosso Pai. No aramaico, a palavra Pai é Abba, que denota intimidade, que denota afeição,
traz uma margem à familiaridade, ou seja, não é algo superficial, mas é algo profundo. O Pai. Esse é o início da oração, Pai Nosso. Ou seja, deve levar-nos a refletir se Deus é o nosso Pai. Deus é o teu Pai? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: e deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Meu irmão, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Filhos de Deus somente são aqueles que confessaram Jesus Cristo como único, suficiente Salvador de suas vidas. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe falar. A má é: você não é filho de Deus. A boa é: você pode se tornar filho de Deus. Confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Declare que Jesus é o Filho de Deus e Ele é Senhor de sua vida. Peça perdão dos seus pecados e se torne filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Santificado seja o teu nome. Revela o poder, revela a santidade, como atributos únicos de um Deus vivo, revelado nos seus filhos. Somos filhos de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus é manifestado em nós, nos seus filhos, nos filhos de Deus, naqueles que confessam Jesus como Senhor. É possível continuarmos ainda a oração do Pai Nosso, seguindo esses princípios de que realmente Deus é nosso Pai, graças a Jesus Cristo? É possível continuarmos a oração do Pai Nosso, santificando o seu nome, manifestando a glória bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Na sequência do texto da oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra grega para reino é basileia. A palavra basileia, ela significa governo. Basileia significa domínio. Então, quando o reino é domínio de Deus, é governo de Deus. O reino de Deus, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto, ele tem um aspecto no sentido do presente. Então, onde quer que nós estejamos, seja na igreja, num salão, seja em nossa casa, seja em nosso trabalho, quando nós louvamos a Deus, quando nós nos sujeitamos ao domínio de Deus, nós estamos trazendo o reino de Deus. Então, o reino de Deus tem um aspecto de presente, do momento, no local que nós estivermos, nós trazemos o reino de Deus. O segundo aspecto para a palavra reino de Deus na oração do Pai Nosso, ele traz com relação a um reino vindouro, ou seja, que será estabelecido quando Cristo vencer o último inimigo, na ocasião da sua volta. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 26 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que Cristo ressuscitou, vencendo a morte e manifestando esta vitória com as nossas vidas também, porque nós vamos ressurgir no reino vindouro. Então, o reino de Deus tem uma característica presente, um aspecto no presente, quando louvamos a Deus, quando permitimos ou somos governados pelo Senhor, e no reino vindouro. Quando o reino de Deus é instaurado, seja no presente, no coração daquele que adora ao Senhor, ou seja, no porvir, na volta de Cristo, a vontade do Senhor é estabelecida por completo. Alguém que reina estabelece a sua vontade. Você acha que pode existir um rei, alguém que reina em uma nação e não estabelece a sua vontade? Não é comum, não é natural isto. Então, se nós falamos, Senhor, reine, que venha o teu reino, precisamos ver o reino de Deus, o domínio de Deus, a vontade de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. Você pode orar, venha o teu reino. Você pode orar, Cristo, governa em mim, agora, neste exato e presente momento. Espero que sim. Avancemos.
Terceiro ponto que gostaríamos de destacar é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Traz referência ao maná que os judeus receberam diariamente quando peregrinavam no deserto. Você se lembra da história? Quando o povo de Israel era escravo do Egito, Deus o tirou, sacou do Egito, e eles peregrinaram por 40 anos no deserto, e havia maná. Todo dia havia maná, vinha o pão do céu para alimentar aquele povo. Mostra o cuidado diário do Senhor para com o seu povo. Jesus é esse pão, pois ele declarou em João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O cristão, você e eu, somos peregrinos neste mundo, e o cuidado do nosso Senhor é diário. Você pode enxergar o pão que o Senhor lhe deu hoje. Você consegue nem agradecer de uma forma sem pensar, despretensiosa. Você enxerga o pão que o Senhor te deu hoje. Você enxerga o sustento que o Senhor te deu hoje. Não é o de amanhã. É o pão nosso de cada dia. É reconhecer o cuidado de Deus diariamente. É entrar na presença do Senhor com o coração agradecido. Você consegue ser agradecido a Deus? Se você consegue se apresentar a Deus em gratidão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Glória a Deus. Quarto ponto que gostaríamos de destacar na sequência da oração do Pai Nosso: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Chegamos ao ponto central de nosso relacionamento com Deus, pois não existe relacionamento com Deus se não houver perdão. Aquele que busca ao Senhor em oração deve reconhecer que o seu acesso a Deus estava impossibilitado devido à sua condição pecaminosa. Devido à sua condição devedora, nós éramos devedores de Deus por conta da nossa condição de pecado. E nós temos que confessar diante de Cristo. Agora nós não somos mais devedores porque Cristo tomou o nosso lugar, Cristo morreu em nosso lugar. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Fazendo o quê? Preste atenção nisso. Perdoando todos. Vou repetir. Perdoando todos os nossos delitos. O Senhor nos perdoou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então, o Senhor perdoou todos os nossos pecados, e por isso que nós podemos perdoar. Uma das características mais fantásticas a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus é o perdão, pois nós recebemos justificação. Recebemos justificação em Cristo, mas nós não podemos justificar a ninguém. Nós recebemos regeneração, mas nós não podemos regenerar a ninguém. No entanto, nós somos perdoados, nós recebemos o perdão e podemos manifestar este perdão como? Perdoando aos outros, perdoando aqueles que nos ofendem. Podemos manter o nosso coração limpo de todo peso que possa vir contra a nossa alma. O perdão é uma característica tão preciosa para a oração que o Senhor volta a falar isso. Preste atenção nos versículos 14 e 15 da oração do Pai Nosso. Lá no finzinho da oração do Pai Nosso, o Senhor está falando sobre perdão, depois o Senhor fala sobre outro assunto e volta a falar de perdão, falando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. A exigência do perdão se baseia na natureza da oração da igreja. Preste atenção nisso. Mateus 18, 15 a 20 diz assim: se teu irmão pecar contra ti,
vai arguí-lo entre ti e ele só. Levante, leva a situação para ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atende, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á dado, concedida pelo meu Pai, que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto bastante lido da igreja, mas pouco explicado. O texto não está falando de pedir qualquer coisa que não seja ligado ao relacionamento com a igreja. Qual que é a importância do perdão na oração do Pai Nosso? Para com as nossas vidas, do perdão de uns com os outros. É porque no perdão nós mantemos o vínculo de unidade com o irmão. Quando você não perdoa, você está sendo instrumento de Satanás. Olha como isso é profundo. Limitando a unidade da igreja. Por isso que nós devemos ser homens propícios ao perdão. A recebermos o perdão de Deus e a perdoarmos os nossos irmãos para que possamos manifestar a unidade da igreja de Cristo. O perdão promove a unidade. O perdão promove o ajuntamento da igreja. Por isso é muito importante. Não limite a ação do Senhor na tua vida. Mais profundo. Não limite a ação do Senhor na igreja. Portanto, meu irmão, perdoe. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Perdão é posicionamento. Perdoe. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As tentações são as investidas de Satanás a fim de nos tirar do propósito do Senhor. Foi o que Satanás fez com Pedro, mas Jesus intercedeu por ele. Veja lá em Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O mal é o maligno, é o diabo, é o nosso acusador. É aquele que intenta, vem nos peneirar, vem nos afrontar para nos desviar de nosso propósito. Foi o que ele queria fazer com Pedro, mas o Senhor intercedeu por Pedro. Assim o Senhor tem intercedido por nós. Este é um ato de oração do Pai que alcança a vigilância. Perceba o quanto é profundo a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 15. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Saber que somos filhos. Saber de quem somos. Você é filho de Deus? A oração precisa ter esse início. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Saber quem nos governa. O Senhor governa a tua vida. Uma oração eficaz é uma oração ao qual nós somos governados pelo Senhor. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Saber que nós somos cuidados diariamente pelo nosso Pai Celestial. Um coração, um espírito de gratidão, porque e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que recebemos? Perdão? O que recebemos? Transmitimos. Por isso, mantemos a unidade da igreja, mantemos o perdão de uns com os outros, o vínculo do amor manifestado uns aos outros. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vigilância. Uma oração tem a sua base sobre a principal estrutura é
Saber de quem somos. Somos filhos. Saber que somos filhos. Saber se somos governados. O Senhor nos governa, o reino de Deus estabelecido. Saber que somos cuidados. O pão nosso de cada dia, todo dia somos cuidados. Saber que recebemos perdão e podemos manifestar esse perdão a todos os demais, mantendo o vínculo, mantendo a unidade. E por último, mantendo a vigilância, estando sempre alerta, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Estamos alertas, investidas de Satanás, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pois teu é o reino, pois teu é o poder, pois tua é a glória para todos sempre. Amém. Reconheça o governo do Senhor, reconheça o poder do Senhor, reconheça a glória do Senhor estabelecida para a tua vida, para a tua família. Você pode fazer a oração do Pai Nosso? Você pode orar o Pai Nosso nesse dia de uma forma diferente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como és no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Obrigado por estar conosco em mais uma transmissão da família. Reflexão em família. Te aguardo na próxima. Tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Deus quiser, até a próxima publicação. Deus abençoe a todos.